Pressão absoluta. Olá, sou a Lalesca. Hoje iremos falar sobre a pressão absoluta. A pressão absoluta é a medida total da pressão exercida por um fluido, incluindo a pressão atmosférica. É importante para determinar a força e o comportamento dos fluidos em sistemas fechados. A pressão absoluta é geralmente expressa em unidades como Pascal ou bar. Ela é calculada adicionando-se a pressão atmosférica à pressão manométrica, que é a diferença entre a pressão do fluido e a pressão atmosférica. A pressão absoluta é utilizada em várias aplicações, como na indústria, engenharia e meteorologia. Para calcular a pressão absoluta, é necessário somar a pressão manométrica à pressão atmosférica. A fórmula é a seguinte: pressão absoluta pressão manométrica mais pressão atmosférica. A pressão manométrica é a diferença entre a pressão do fluido e a pressão atmosférica, geralmente medida em unidade, como Pascal ou bar. A pressão atmosférica varia com a altitude e as condições climáticas, mas pode ser considerada em torno de 101,3 kPa ao nível do mar. Um exemplo de pressão absoluta é a pressão medida dentro de um pneu de um carro. Se a leitura do medidor de pressão for de 2 bar, isso significa que a pressão absoluta dentro do pneu é de 2 bar mais a pressão atmosférica. Uma curiosidade sobre a pressão absoluta é que ela pode ser utilizada para determinar a altitude. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, o que pode ser medido pela diferença entre a pressão atmosférica e a pressão absoluta em um determinado ponto. Isso é útil em aplicações. Podemos concluir que a pressão absoluta é a medida total da pressão exercida por um fluido, incluindo a pressão atmosférica. Ela é usada em várias aplicações para medir, controlar e entender o comportamento dos fluidos em diferentes contextos. Obrigada pela atenção. Se tiver mais alguma pergunta, estarei aqui para ajudar. Tenha um ótimo dia.